Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas, leitores do Diário Oficial. Antes de falar aqui do assunto que me traz à tribuna, eu queria fazer duas observações. A primeira, seguir aqui os passos do deputado Coronel Telhada e do deputado Carlos Gianazzi e saudar os moradores de Apiaí. Eu tive o prazer de conhecer Apiaí, tenho amigos lá, queria fazer uma referência ao Jaderson e ao Alisson. O Alisson é professor, e eu sei das dificuldades que tem aquela região, não só do ponto de vista das estradas, mas principalmente se discutirmos as questões econômicas de desenvolvimento regional. O deputado Enio Tato também conhece a região, o Alto Vale, sabe das dificuldades para quem precisa usar a estrada para escoar a produção, ou mesmo para se locomover naquela região. Então, eu queria deixar aqui não só os parabéns aos moradores da cidade, mas também o nosso compromisso de debater as mudanças necessárias para aquela região. E a segunda observação, se me permite o deputado Conte Lopes, eu acho que nós temos uma oportunidade grande aqui de debater o regimento e promover alterações necessárias para que a gente faça o debate e para que a gente possa discutir, inclusive, mudanças que fortaleçam a oposição naquilo que lhe cabe, como também proporcione um debate aqui amplo, geral e restrito. Bom, dito isso, senhor presidente, eu gostaria de exibir um vídeo, mas antes só de iniciar o vídeo, fazer um agradecimento aqui à direção da Dersa, que possibilitou que eu fizesse duas visitas, uma ao Rodoanel Norte e outras obras do contorno. Então, eu queria iniciar aqui esse vídeo e depois faço as considerações que entendo serem necessárias. Bom, aqui a gente está vendo as obras ainda no trecho da serra. Essas obras estão em andamento, elas não são tocadas pela Dersa, é uma PPP, parceria público-privada, com a Queiroz Galvão. Reparem a magnitude das obras daquela região que o deputado Conte Lopes, o deputado Enio Tato devem conhecer, porque passam pela rodovia dos Tamoios e já devem ter observado a quantidade de obras que a gente tem na serra com os recortes. Aqui a gente tem já as obras do contorno. Os dois túneis estão ali na região de Caraguá. Aqui são os engenheiros que nos acompanharam, quero agradecer aos dois. Esses túneis, eles ainda não estão concluídos, esses são os túneis que vão dar acesso a Caraguá. E aqui a gente tem algumas áreas que nós visitamos, tem partes da obra que estão inacessíveis, porque ainda não tem as ligações necessárias, como o túnel, mas tem partes que já estão concluídas, já estão praticamente faltando apenas a sinalização vertical. Aqui a gente está ali em Caraguá. Essa vai ser a alça para a entrada nos contornos, os contornos que ligam o norte e o sul, e o porto de São Sebastião e Caraguá, o que facilitaria muito a vida das pessoas e também o transporte para o porto. São obras que ainda estão paralisadas, ali era a construção de uma unidade de saúde, de zoonose. Nós tivemos a oportunidade de encontrar um santista que cuida de uma área que está sendo reparada, porque tem um problema lá com a chuva. Aqui são as entradas dos túneis. Reparem que eles colocam portões que é para evitar o barulho. E aqui, ainda os túneis sendo cavados. Aí, ao final, ele parou, faltam 5 metros para abrir o túnel. Eles encontraram uma rocha, que eu vou depois dar o nome, mas é uma rocha que, com a água, ela cresce e se desfaz. Ela é muito resistente, está ali, ó, pedra de metagabro, né? Foi inclusive estudado pelo IPT para poder entender essa pedra. E ela não pode sofrer o impacto de água, por isso eles têm todo um funcionamento de retirada de água, vocês estão vendo, eles mantêm, apesar de ter rompido o contrato nesse lote com a Queiroz Galvão, e esse é o túnel que faltam 5 metros, o túnel do lado faltam um pouco mais, 25 metros, para poder chegar em São Sebastião. As máquinas funcionam 24 horas para drenar a água do túnel, até para que não tenha problema com essa pedra, que é única e exclusiva encontrada
nessa escavação, nesta área do túnel. Ao lado, inclusive, dos tanques da Petrobras, a estrada que dá acesso aos túneis passa ao lado desses grandes tanques reservatórios da Petrobras. Eu acho que está sem som, mas não importa, que era só um registro do que a gente tinha já observado, né? O contorno tem 34 km de extensão, 74% concluído, o resto tem obras paradas, aberturas de túneis, a conclusão de pontes e assim por diante. E uma outra coisa importante que vale a pena aqui ressaltar, ele foi dividido em 4 lotes. Os 2 primeiros são lotes com poucas obras de arte e os 2 seguintes com a maior parte das obras de artes nessa extensão, que é a parte que chega em São Sebastião, né? A gente tem uma vista, eu acho que não está aqui, mas muito bonita, de Ilhabela, numa dessas pontes que foram construídas. Uma delas está parada porque precisa implodir uma área que era de uma pedreira e agora ela passou a ser... houve uma mudança no traçado para evitar mais paralisações nessa obra. Bom, o que vale a pena aqui destacar, e vale tanto para as obras do contorno como para as obras do Rodoanel, é que uma parte considerável dessas obras, elas estão prontas e que poderiam, inclusive, ser entregues para uso da população local. No caso do Rodoanel, o trecho que compreende da rodovia Fernão Dias até Guarulhos, é possível ser utilizado. Já está concluído, precisa só a demarcação de faixas e poderia ser entregue para a concessionária operar. E no caso dos contornos, a mesma coisa. De Caraguá até o shopping Serra Mar, né, é possível utilizar. Então, eu queria aqui dizer que são obras de uma magnitude impressionante, tanto do ponto de vista da engenharia, como do ponto de vista de recursos. Só, não sei se vocês perceberam, mas as obras do contorno já consumiram 3 bilhões de reais. É preciso mais 1 bilhão para terminar. E as obras do Rodoanel Norte precisa também de mais 1 bilhão para ser concluído. O governador tomou a decisão de contratar o IPT para verificar a situação do Rodoanel Norte. E no caso das obras do contorno, não contratou, até porque não há ali nenhum risco, nem eles mantêm uma vigilância ao longo dos 34 quilômetros, mas não há risco ainda de deterioração. O que faltam mesmo são as obras para se concluírem esses trechos que nós mostramos aqui. Portanto, aqui cabe um questionamento à Dersa. Por que não entregar os trechos concluídos, facilitando muito a vida das pessoas, principalmente nos feriados e no período de férias, tanto na questão do Rodoanel Norte, como dos contornos de Caraguá a São Sebastião. Não é ainda a obra total, o contorno tem 34 quilômetros, mas com certeza ajudaria muito aqueles que moram na região de Caraguá e essa parte aí do shopping. A segunda questão que chamou a nossa atenção é que quanto mais tempo demora, quanto mais tempo o governo demora para tomar uma decisão, maior é o risco de que o gasto se amplie para a manutenção, para a conservação dessas obras, tanto do Rodoanel Norte como das obras do contorno. E pior, se as obras do trecho da serra se concluírem, a parte de baixo, sem ser entregue, trará uma dificuldade muito maior àqueles que descerem a serra, porque nós vamos ter um funil e vamos ter muito mais dificuldade. Então, eu queria deixar aqui, pedir à presidência que encaminhe os agradecimentos à Dersa. Nós propusemos à Comissão de Fiscalização e Controle uma visita às obras. Infelizmente, não houve tempo suficiente para que o meu requerimento fosse aprovado no primeiro semestre, mas eu tive a oportunidade de fazer as visitas e ser acompanhado pelos engenheiros responsáveis, tanto no Rodoanel Norte como no contorno. Queria que fosse transmitidos os agradecimentos e o questionamento, na minha opinião, mais importante, que o Estado, que a Dersa pudesse informar essa casa por que não entrega os 2 trechos, tanto do Rodoanel como das obras do contorno, que estão prontas e poderiam ajudar milhares de pessoas que transitam por essas áreas. Por fim, não menos importante, senhor presidente, é preciso aproveitar esse momento para discutir
o que será feito da Dersa. O governador quer extingui-la. Nós queremos discutir o papel da Dersa, a importância e principalmente as relações que foram estabelecidas entre a Dersa, os funcionários, alguns funcionários, um deles está preso, tem outros que podem serem presos, com a corrupção aqui no Estado. Então, deixo aqui esse apelo. Muito obrigado, senhor presidente.